Olá pessoal, bem, mais um vídeo aqui agora falando aqui sobre as lagoas facultativas. Muito bem, a lagoa facultativa, né, vai ser um sistema aqui, essa aqui é uma das configurações possíveis que a gente vai ter, né, a lagoa facultativa. Então o que você vai ter aqui, né, o tratamento preliminar, a lagoa facultativa, ela vai, né, estar recebendo aqui o sol, né, que é importante aqui para o sistema funcionar, e aí depois o lançamento no núcleo receptor. Como o próprio nome diz, né, se vocês lembrarem ali lá atrás das outras aulas, ela trabalha em condição facultativa, ou seja, né, a gente vai ter tanto a condição anaeróbia quanto a condição aeróbia aqui presentes nesse ambiente. E aí, né, na lagoa aí, como que a gente vai conseguir essa condição aeróbia, né? A gente vai ter a ação de fotossíntese, né, para estar produzindo aqui o oxigênio. E a parte anaeróbia assim, ocorre então por meio das bactérias, né? Então aqui vocês estão vendo que a bactéria ela vai consumir oxigênio, vai produzir CO2, os bicarbonatos e o bicarbonato são convertidos em íons H+. Então vai aumentar a acidez, né, ou vai reduzir o pH. As algas, por sua vez, produzem oxigênio, vão consumir CO2, o bicarbonato ele é convertido em OH-, então seja, né, o pH aumenta a alcalinidade. E aí, gente, isso aqui, né, dependendo dessa atividade fotossintética, né, se você tiver uma atividade bem alta, né, você pode ter até valores mais elevados desse íon OH-, a ponto, né, de você atingir pH em torno de 9, no dia, né, dias bem ensolarados, né, então você pode chegar a esse pico em valores em torno de 9. E aí, o que vai acontecer no pH em torno de 9, né? Em pH, valores de pH em torno de 9, você vai ter que aquele íon amônio, né, nitrogênio lá na forma cal, né, que está lá ionizado, nesse pH em torno de 9 ele passa para amônia livre, NH3, que é tóxica, mas que ela é também volátil, né? Inclusive também a gente tem outros sistemas aí, você tem o stripping de amônia lá, que é também baseado também nisso, você coloca lá, aumenta o pH, você passa numa torre de ventilação e volatiliza amônia. Então aqui no caso que está acontecendo aí, pode ocorrer numa lagoa, você atingir então, esses valores elevados de pH, a amônia passa para essa forma de amônia livre que vai ser mais facilmente volatilizável e é lançada para a atmosfera. Então, a gente, de certa forma, consegue estar removendo aqui a lagoa facultativa, ela é capaz de estar removendo aí um pouco aí de nitrogênio, certo? Então, isso aqui é uma coisa importante a gente estar atento. Também, né, com o valor de pH em torno de 9, a gente também vai conseguir precipitar fosfados. Então, também, né, fósforo também pode ser removido aí de lagoas facultativas. E outro aspecto aí é que nesse pH lá, o sulfeto, né, e visualmente ele está na forma, a gente tem na forma de gás sulfídrico H2S aí, esse pH em torno de 9 ele passa lá para aquele equilíbrio ali que eu mostrado em outra aula, né, pelo pH ele passa para a forma de íons, e aí então pelo menos você não vai ter problemas com mau cheiro, né, de ovo podre, né, que é o característico do gás sulfídrico. Bom, aí a gente vai ter aqui a fotossíntese, né? Mas sim, né? CO2, água, né? Energia, matéria orgânica. O2, e aí respiração, por outro lado, né? Consome matéria orgânica, tem O2, consome O2, CO2, H2, O e energia. A fotossíntese está sujeita aqui às horas do dia que você tem radiação solar, enquanto que a respiração lá, né? Ela vai ocorrer 24 horas por dia. O que vai permitir, né, o equilíbrio disso aqui é o fato de que as algas vão ter muito mais oxigênio do que consomem. Então isso aqui assim, também falando temos a própria respiração das algas, né? E aí com isso o balanço de OD é positivo. Claro, né, a gente vai ter momentos aí que vai ser menor aqui na lagoa ao longo da noite, né, mas ainda assim a gente tem um balanço aqui bem positivo. E aí, né, como pode imaginar, né,
a gente vai ter aqui diferentes zonas aqui, uma lagoa facultativa lá. Então, claro, né, a zona mais próxima que é a superfície, ela recebe mais insolação e vai ser uma zona lá que então vai ter uma elevada atividade fotossintética. Consequentemente, a produção de oxigênio é muito maior, o OD disponível é muito maior, né? A gente vai ter uma zona de transição, essa zona facultativa, que vai ter hora lá um pouco de fotossíntese, hora também a anaerobiose, e a gente vai ter a zona mais ao fundo que predomina então a anaerobiose, né? Você tem ausência de oxigênio. Então a intensidade luminosa ela vai reduzindo também, né? Ao longo da profundidade, a produção também vai reduzindo e o consumo de oxigênio vai aumentando ao longo da profundidade. E isso daqui, né? Esse gráfico aqui ele tem alterações aqui ao longo de dia e noite, né? Enfim, né? Obviamente por conta ali da incidência de luz, né? Até 50 centímetros a gente vai ter uma alta incidência de luz, né? E aí maior produção de oxigênio. Mas aí nas camadas mais profundas não, né? A gente vai ter mais anaerobiose. E aí, claro, também isso aqui vai depender muito da carga orgânica aplicada, né? Então, aqui, de forma ilustrativa, né? Uma carga menor aqui, né? Uma baixa carga de DBO, por exemplo, esgoto, né? Vai ter, né, ao longo do dia aqui uma boa parte aí aeróbia, né? E mesmo à noite ali uma parte ainda razoável ainda em zona aeróbia. Ao mesmo tempo, assim, por outro lado, se você tiver uma carga muito mais elevada de DBO, né, você vai ter que mesmo de dia essa camada aqui aeróbia ela vai ser mais reduzida, porque você tem muita matéria orgânica ali para se processar, tudo mais. Isso vai consumindo muito do oxigênio que é produzido pelas algas, né? Então isso vai reduzindo aqui essa zona aeróbia, né? E lógico, à noite ela fica menor ainda, então, essa zona aeróbia. Então, outra coisa também de se atentar é também em relação à carga orgânica aplicada. Então, DBO, né? Mas carga DBO também é carga orgânica, a mesma coisa, né, gente? Bom, e aí em relação às dimensões aqui, né? Quais que são os parâmetros que a gente vai ter? No dimensionamento de lagoas, a gente utiliza de taxa de aplicação orgânica superficial, né? E aí a gente vai ter aqui as fases de valores em função de temperaturas que tem na região, né? Então, se tiver regiões com verão mais brando, verão bem quente, você vai ter taxas maiores, né? Você pode aplicar uma faixa de 240 a 350 kg de DBO por hectare por dia. Regiões com inverno e verão moderados, aí já vai baixando aqui as taxas de 120 a 240. Inverno mais rigoroso e verão brando, então, né, taxas menores ainda, né, por conta de temperatura, né? Então 100 a 180 kg de DBO por hectare por dia. Hectare, certo? Tempo de detenção hidráulico. Usualmente na faixa de 15 a 45 dias. Esse valor aqui, ele é restrito aqui em apenas sistemas que você só tem a lagoa facultativa. Então, no caso aí das combinações, aí, já não, esse valor já não precisa necessariamente estar sendo esse daí, certo? A profundidade dessas lagoas, né? Como as lagoas elas dependem de atividade fotossintética, é óbvio que essas lagoas elas não vão poder ser muito profundas, né? Porque senão a gente vai ter uma altura de zona anaeróbia proporcionalmente muito relevante. Então, a profundidade disso aqui vai estar uma faixa de 1,5 m até 2 metros. Vai estar passando disso daqui. Ainda assim, né? A gente vai ver que uma altura assim, não é assim tão rasa assim, né? Mas também lembrando, né? Essa aqui é uma lagoa facultativa, né? Então você tem as zonas aeróbias e anaeróbias. E a relação comprimento, também essa relação também deve ser cumprida apenas no caso de lagoas, sistemas compostos apenas por lagoa facultativa, é uma relação de comprimento-largor de 1:2 ou 1:4, né? E o capítulo das lagoas facultativas. É isso, gente. A gente se vê então nos próximos